Olá, olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena de Experiências da Splendor Brasil. Hoje estaremos com Fabiana. Fábia, essa queridona, essa terapeuta alquimista. Vamos saber um pouquinho mais dessa jornada, como é essa caminhada, como foi essa caminhada, como foi esse transbordar. Esse é o nosso propósito na Arena de Experiências, a gente poder trazer a história das pessoas, elas compartilharem como foi a sua trajetória, como foram as várias formas de se conhecer para então estar transbordando as mudanças de rotina que às vezes a vida nos traz, esses caminhos que a gente acha, não, é por aqui, daqui a pouco a vida é uma caixinha de surpresa e nos coloca em outras situações completamente diferentes e muito melhor do que a gente podia imaginar. Então vamos, sem mais delongas, vamos chamar aqui a Fábia. Aceitar. Ela possa contar toda a sua história, toda a sua trajetória e a gente poder se deleitar com mais esse momento maravilhoso. Vamos ver aqui. Aí, entrando agora sim. Tudo bem? Olá! Tudo bem. Prazer conhecê-lo, prazer e muito obrigada pelo convite. Imagina, da mesma forma, o prazer é todo meu também te conhecer, já tinha escutado falar de ti. Ela é uma queridona, eu digo, traz pra cá, vem pra cá, então, essas pessoas queridas têm que estar junto conosco. Essas minhas amigas culpadas, né, dessas coisas. Mas que bom. Não por isso, né? Quem manda, né? A gente faz essas coisas, a gente encanta o coração das pessoas, elas ficam assim. É para ser, né? É para ser exatamente isso. A gente se encanta com a vida que a gente, né, vai encontrando e esse caminho espiritual e tudo mais que a gente faz e leva esse encanto para os outros. Não tem como Sim, ficar só para nós, não, né? sem dúvida. Esse é o caminho, transbordar, né? Aprender, experienciar e transbordar, ensinar aos outros. E, e é A gente exatamente possa isso. A ver. gente transborda, não tem como não transbordar, É. né? Fábio, vamos lá, te apresenta um pouco. Quem é a Fábio? Quem é? De onde tu és? Como é que é a tua trajetória? Se tu vem de um outro mundo antes, como a maior parte de nós, né? A É quase maior parte um de nós, paralelo. é verdade, a maior parte de nós depois encontra esse caminho. Bem, eu sou gaúcha como tu, acho que tu também é gaúcha, é isso? Capaz? Aqui Capaz. batido. Eu só não peguei o meu chima aqui porque eu tenho medo de me engasgar e depois ficar tossindo. Ah, não tem problema, a gente se engasga ao Vamos de vivo. aguinha. Não, não, mas às vezes incomoda na garganta. Então, eu sou natural de Garibaldi, né, que é onde eu conheci essa nossa amiga, né, dessa nossa ponte. E eu não sei se ela te Agora. contou, não sei se ela te contou, mas nós éramos vizinhas, né, de fundos, Aham. na mesma quadra. Então, assim, a casa dela, a família dela, aquele ambiente, para mim é muito mágico, porque me lembra a minha infância, me lembra muita coisa legal lá de trás. E é um prazer tê-la na minha vida hoje, né? Ela é minha mentoranda e é minha cliente também. E eu vi o crescimento dela aqui, né? A gente trabalha muito essa coisa espiritual, mas buscando que a pessoa pratique, né? Que ela Sim. coloque esse mundo todo, que ele não fique abstrato, porque na verdade, para mim, a espiritualidade, eu acho que é normal todo mundo no início ver como uma coisa à parte, depois a gente entende que já estava com a gente sempre, que não existe essa diferença. E a forma como eu cheguei nesse caminho, eu acho que é como todo mundo chega, assim, sem querer, entendendo, Sem querer. mas sem querer, entendendo, mas acredito que a astrologia foi um grande despertar na minha vida, né? Mas não foi só astrologia, porque se eu olhar para trás, eu tive muitas experiências pequenas, quando eu era muito pequena, tipo, antes dos 7 anos. Eu tinha sonhos muito fortes, simbólicos, né? Sonhos de alma, sonhos que eu fui entendendo e que até hoje eu gravo, guardo essa memória muito forte aí, ó. Chegou Querida. ela aí. Tá chegando outras pessoas ali, minhas conhecidas, um Sim. beijo para vocês. E eu cheguei nessa. Eu tinha algumas sensações, e é claro que a gente não entende isso, né? E sensibilidade, eu sempre tive muita, muito da minha personalidade também, até trabalhar um pouco de não ficar tão sensível, era importante para mim, mas eu sou mais sensitiva, assim, intuitiva do que, né, outros canais, assim, embora sonhos é um canal muito forte meu, o que eu sonho é lei, o que eu sonho para mim é regra, e eu sigo muito isso, sabe? Eu escuto muito essa linguagem da minha alma, né? Como eu digo. Então é aquela espiritualidade que vem dentro, né? Que a gente não encontra só nos livros, que a gente não encontra de fora.
Mas, claro, tive um mentor nessa caminhada, né, que eu vou comentar sobre ele, né, é uma grande peça na minha vida, com certeza. Mas essa questão já aconteceu antes, então é um resgate para mim. Tanto a astrologia quanto a alquimia, ela foi para mim um resgate de alma. Eu já sabia alguma coisa nessas áreas, eu já andei por aí. E os sonhos revelavam exatamente isso, né? Então, das primeiras coisas espirituais que eu tive, que eu acho que é legal falar, e que tem a ver depois que eu explico um pouquinho com essa questão do mapa, eu vou fazer uma ponte, é que muito jovem eu queria ser missionária, porque eu via as irmãs na escola que eu estudava, eu era muito, muito católica, muito religiosa, muito, não era coisa da minha família próxima, pai e mãe, mas acho que é uma coisa de resgate da minha avó. Minha avó era muito, muito religiosa, muito católica. E, e aí eu ia para a igreja sozinha, eu ia para a missa sozinha, não precisavam, ninguém mandava ir nesses lugares. Eu ia já muito nova, assim, sabe? Com essa busca, sem querer, essa necessidade dessa conexão. E aí, muito nova também, eu cheguei a esse momento que eu tinha que... Não era um momento que eu tinha que escolher nem pensar, mas algo dentro de mim estava fazendo isso. E que eu pensei assim, nossa, o que eu faço? Eu quero ser uma missionária, né? Eu quero ajudar as pessoas no mundo. Ó, eu já tinha essa ideia antes dos 7 anos, aí por essa fase. E aí eu falava, eu não quero trabalhar com computador, eu quero trabalhar com pessoas. Eu vim para trabalhar com pessoas. Então, essa noção eu já tinha. E eu vejo que muita gente não tem, porque eu tinha essa coisa de conexão muito forte comigo, né? Sempre tive. E eu, já naquela idade, eu entendia que as pessoas perdiam a sua linha. Eu achava que tinha uma linha e que quando tu saía dela, tu te perdia. E aí, tu adoecia, tu ficava mal. Enfim, era essa a minha explicação naquela época para tudo isso. Então, óbvio que eu queria, né? Comecei já a pensar em trabalhar com essas coisas todas, mas naquele momento eu fiz a primeira decisão, que hoje eu olho o meu mapa, entendo a minha numerologia e fico pensando que como faz sentido. Né? Eu acho que esses canais vêm só nos auxiliar a recordar, mais do que qualquer outra coisa, né? Sim. Então eu disse, não, mas eu quero ter família, eu vou querer ter filhos. Então eu não vou seguir esse caminho. Com 7 anos, por aí, tá? E eu ainda, né, fiz alguma coisa, eu lembro que as irmãs ficavam de olho em mim, porque eu lia os livros de todos os santos da escola que tinha. Então, elas deviam olhar e dizer, não, essa menina é muito estranha. E elas me chamavam muito para os eventos delas, né, para eu ler nas igrejas, para eu, né, fazer toda essa parte, assim. Então, eu sempre me envolvia com essas coisas, estava sempre lá meio que envolvida e, enfim, acabei escolhendo, então, que não, eu ia casar. Né, ia ter filhos. E aí, a outra fase disso, hoje eu sei pelo meu mapa por que eu tinha esses pensamentos tão profundos nessa idade, porque a gente pode ver tudo isso no mapa. Sim. Claro, quanto mais a gente se entende, quanto mais tu entende o teu mapa, que é um projeto espiritual nosso, ele não é fora, não é imagem do céu somente, é algo que fica impregnado aqui no nosso cérebro e que a gente faz comandos celulares assim. Então, quando eu olho um mapa, eu digo para a pessoa assim, não tem como tu não fazer isso. Não tem, não existe, porque isso está na tua química, é uma química do teu espírito para a tua alma, para o teu corpo também. Então, a minha era muito disso tudo que eu estou falando, e eram umas fases muito especiais ali, os 7 anos, os 13 para 14. 13 anos eu lembro que eu acordei, eu nunca contei isso, vou passar vergonha hoje. Acordei. Acordei e algo fez assim, eu tenho que começar a namorar. Eu não esqueço, porque foi um pensamento muito estranho, do nada. Então, assim, eu sempre tive algumas coisas muito espontâneas, assim, do nada. Eu acordava e vinha. Era como um comando. Isso já me ajudou a entender um pouco do que, como funciona, né, a nossa química e como trabalhar isso com o que eu trabalho, né, com os florais alquímicos, porque a gente trabalha muito comando, e tem comandos que tu tem que obedecer. É claro que eu dou risada disso, porque era óbvio que isso não devia ter saído assim, eu tenho que namorar. Eu, né, devia ter acontecido tipo, eu gosto de alguém, despertou alguém, e não, e foi como se fosse um comando da minha alma dizendo, vai. E claro que foi um período bastante conturbado, era uma questão de muita, relacionamento para mim era uma questão de muita, como é que a gente chama hoje? De resgate, de ressignificação. Muito importante. Então, assim, quando também, né, mais tarde eu fui encontrar alquimia, e as duas perguntas maiores para o meu mapa fez família e te relacionou?
E aí eu vi que, nossa, eu super sabia que esse era o caminho. Embora minha mente às vezes dizia, não, mas eu devia estar estudando, eu devia estar aprendendo tanta coisa, porque eu sou muito curiosa, né? Sou muito estudiosa também. Ai, você está aprendendo sobre mil coisas, estou aqui perdendo tempo com relacionamento. Estou aqui perdendo tempo, mas algo dizia que eu tinha que treinar, entendeu? Eu tinha que Sim. experimentar tudo aquilo mesmo. Quando eu comecei a minha terapia, anos depois, foi justamente para eu ter, né? Eu tive algumas questões de relacionamento lá no início que foram traumatizantes, como traumáticas, né? Como muita gente tem. Tive uma filha muito cedo, né? Porque eu realmente vim para trabalhar em família, lembra? Eu escolhi também. Então, depois eu queria ter mais filhos, me casar, e era muito difícil eu fechar esses relacionamentos, assim. Então, eu fui buscar terapia. Então, quando eu conto para minhas clientes que eu levei 7 anos de tratamento até casar, né? Hoje a gente está juntos há 14 anos, temos mais 2 filhas, que elas são os meus tesouros, né? Não poderia deixar de ser. Eu sei que tu também tem filhos, é bem assim, né? Sim. E aí eu disse para elas, eu conto que eu levei 7 anos, é óbvio que eu não fiquei 7 anos só trabalhando relacionamento, não, muito pelo contrário, fiquei trabalhando o que eu mais trabalho em questões de terapia, família, né? Pai e mãe, a nossa formação, traumas intrauterinos, traumas que vêm antes, porque a gravidez para alquimia, né? Ela acontece 3 meses antes da gravidez, da concepção. Então, você já está ali, já está sentindo, já está vibrando naquela mãe, né? Naquela matriz que ele recebe. Então, muito do meu trabalho é isso, né? Ainda é esse vamos ali, que ali tem muita coisa inconsciente. Hoje de manhã eu estava assistindo a tua live e tenho certeza que uma das questões que tu estava comentando de manhã tem algum fundinho ali na família ainda, sabe? Lá na tua Sempre tem. formação, né? E Sempre, sempre tem. E nós vamos fazer isso o resto das nossas vidas, claro. né? A gente escolhe eles já Ressignificar. com essa premissa. E causa isso. Ponto. Exatamente, até, e às vezes o meu espírito é muito diferente da família que eu venho, então eu sofro. É mais difícil, às vezes a gente é aquele, né, o, sei lá, a ovelha fora, a ovelha negra, né, a pessoa que não encaixa, mas assim, eu falo para as pessoas, a gente não veio para se encaixar também, né, a gente veio para evoluir, e a evolução exige que eu não me encaixe tanto assim também, porque senão a gente só perpetua e só continua a mesma coisa, não faz parte. Então eu tenho que, né, a gente, na alquimia é bem isso mesmo, a alquimia foi, Acho que é até né, importante, Fábio, reforçar isso, né? Porque tem muita gente que se culpa, se chicoteia exatamente por essa situação uhum, de achar, meu Deus, mas uhum, eu sou tão diferente da minha família, ó céus, não, vida, não, gente, não, nós não não, estamos aqui para ficar repetindo a mesma coisa, né? Se fosse para eu fazer a mesma geralmente coisa, a gente digo era Charlie Chaplin lá, tempos modernos, ficar sempre fazendo. A gente veio para a fazer mesma algo coisa, novo, algo diferente. Então, se e eu tu se geralmente sente diferente, beleza, que bom, tu vieste para ser porta-voz de algo novo. E não E para eu, perpetuar o mesmo. não. E é isso mesmo, eu dou parabéns, eu digo, que bom que tu não te encaixa. Às vezes a pessoa fica me olhando com aquela cara, como dizendo, nossa, mas é um sofrimento. Sim, é um sofrimento até que tu entenda. É um Exato. sofrimento até que tu larga o sofrimento de algumas coisas. Então, por isso que a gente parte, né, na nossa prática, nós partimos do mapa, porque o mapa é teu espírito, é teu, é um individual. Entende? Que vai participar de um coletivo, que vai, né, um coletivo da família em primeiro lugar, depois outros coletivos. E aí a gente vai indo, mas a gente é esse individual. Não adianta, as coisas vão acontecendo sempre exatamente como as leis herméticas dizem, de dentro para fora. Se não tiver dentro de mim, não vai acontecer nada fora. Então as pessoas às vezes querem coisas, né? E querem, sei lá, realidades que se elas não viverem dentro, se elas não entenderem aquela coisa do ser para ter, vai ser difícil que desenvolvam, né? Exatamente. Então, essa questão foi bem legal, porque também eu estava falando, né, dos desafios de família, etc e tal, assim, das questões de casamento, etc e tal. E eu falo, 7 anos é bastante tempo. Para muita gente, já teria desistido, e isso não seria mais, sei lá, seria. Claro que existem momentos que a gente fica pensando, nossa, nunca vai acontecer, ou não vai dar certo, olha ali de novo. Vem muitos problemas, as caixinhas vão sendo abertas, né? A caixinha de Pandora, vem tudo aquilo para fora. Então, terapia, na minha opinião, exige muita força, muita coragem. Exige muita verdade, exige eu agir diferente quando eu já sei que eu tenho que agir diferente. Então não é para todo mundo mesmo, sabe? Mergulho não todo momento. É para todo mundo, mas nem todo mundo também consegue. Obrigada, Michi. Nem todo mundo consegue e precisa às vezes de muita força. Precisa ter, né?
esses grupos, esses apoios, esse entendimento de que às vezes está tudo certo, quando a gente não está tudo definido, não está tão feliz, não está tão legal, porque a vida é isso, a vida E eu é o digo amanhã. mais do que isso, né, Fábio? A questão da terapia não é só para quando eu estou numa situação drástica. Na verdade, Não, todo mundo deveria ter, né? Se tu vai todo mundo. fazer exercício físico, não busca o personal trainer, né? Alguém na Sim, academia para te ajudar. Se tu quer aprender algum instrumento musical, tu não busca um professor. Então, se tu sim, quer conhecer mais de ti, tu tem que buscar alguém que te ajude. A gente e precisa de alguém para ferramentas. me guiar por fora, porque a mente. Eu vou ficar A batendo na gente, mesma tecla, no mesmo padrão, repetindo aquilo que me disseram, que eu internalizei como sendo uma verdade absoluta, mas eu preciso ressignificar. A gente é, simplesmente é uma esponjinha quando novo, né? A gente vai buscando tudo aquilo, bota para dentro, para ter um movimento livre, que é o movimento da expansão, eu colho as informações, a retração eu trago para dentro de mim, e a estagnação eu deixo aquilo sedimentar para eu fazer um novo movimento. Mas ali eu preciso confrontar o que é verdade e o que não é. E se a gente não tem esse apoio externo, a gente se é, engana. Então é claro, fundamental, sim, né? A qualquer tempo, a qualquer idade, ter essa possibilidade desse reflexo, né, mais apurado para que a gente possa entender. Esse caminho da sim, astrologia é um dos vários caminhos que vai nos dando é mapa. um, A gente não vem com claro. bula, né? Não vem com manual, não vem com. E ele vem, ele vai te dar indicações, mas o caminho tu tem que seguir, então tu tem coisas que tu tem que fazer. Por exemplo, a minha leitura de tarô é uma leitura de tarô para isso, não é uma leitura de tarô para adivinhar se minha namorada vai voltar. Ou, eu digo, gente, não. Aqui a gente vai ver o que está acontecendo contigo, que não está tendo sucesso nos teus relacionamentos. Agora, é claro, né? Tudo é desafiador. Relacionamento para algumas pessoas é extremamente desafiador. Porque a vida também é desafiadora, né? Estamos ali com conflitos, etc. E tal, que sempre existiram, que sempre vão existir. Não sei se vai um dia parar, não sei, a gente não pode dizer que sim, porque não sabemos. E esses conflitos também são dentro da gente. Então, quanto mais a gente se conhece, mais fácil, como tu disse, ter ferramentas que te ajudem nesses momentos. E as pessoas têm que ter paciência para isso. Então, é uma coisa que eu não vejo. Então, como eu fiz o caminho, entende? Eu fiz a minha terapia, eu fui buscar resolver minhas questões. Eu sou, né? Eu já aviso pro pessoal, não, gente, o que é isso? Eles me dizem, não, mas é isso aqui, né? Não, é muito mais profundo o teu problema. Calma, calma. Eles, O buraco é eles mais ficam, embaixo. eu sempre explico, gente, é muito mais embaixo porque vocês estão colocando band-aid, tá parando de sangrar e tu acha que tá pronto e não tá. E como tu sabe que não tá pronto? Porque tu ainda tá com as questões. E não quer dizer que, sim, eu casei e não tive minhas questões. Claro, eu continuo tendo. Todos nós vamos ter, mas a terapia é esse lugar de entendimento de tudo isso. Claro, de paz também. Eu acho que te traz muita paz depois que tu passou o inferno. E aí eu vejo muita gente passando inferno na terapia. E diz assim, nossa, mas eu tô tomando floral e eu tô pior. E aí eles questionam, e eu falo, não, tu não tá pior, tu só tá botando pra fora todo o lixo que tava aí. Mas tava escondidinho lá embaixo do band-aid, lembra? E agora tá sangrando, e tu tem que sangrar e limpar bem esse É sangue o pra depois purgar, né? fechar. É expurgar, e é expurgo. Então, assim, floral, são 20 anos que eu tomo terapia faz já 21 anos que eu tomo florais alquímicos, como, né, não só tomo floral, mas a alquimia como um caminho. E nesses 21 anos eu não fiquei diferente de quem eu era. Eu só mostrei quem eu era. E a gente desabrocha. E isso é muito interessante na terapia, porque a gente vai desabrochar, mas no início é complicado. Para muita gente é muito complicado. Essa semana até tive um cliente, se ele escutar aqui a nossa live, talvez ele fique até meio sem jeito. Mas ele disse assim, aquele floral que tu me deu não tá funcionando. E eu, por quê? Porque ele tá, né? Ele quer que a namorada volte, não é esse caminho, a vida tá mostrando muito mais do que ele tá percebendo, e eu tô tentando ajudá-lo a enxergar e aguentar, porque não é fácil. E aí ele disse assim, não deu certo, porque além de tudo que aconteceu, sábado eu bebi, tomei meu remédio de ansiedade e eu bati o carro, eu perdi a consciência. Eu falei, tá aí, foi o floral agora. Aí eu falei, sério que vai ser a culpa do meu floral agora? É o Exato, floral. exato. Aí eu disse assim pra ele, sério que o floral foi lá, te fez pegar a bebida, o teu remédio de ansiedade, misturar os dois e meter o louco? É sério, falei. Então, se ele está mostrando isso, é porque tu mete o louco muito. E aí, então, o resultado é tudo que está acontecendo na tua vida. Vamos parar, vamos pensar, vamos entender o que está acontecendo nesse momento. Então, terapia é para isso Enquanto a gente também. gosta de culpar externamente, né, Fábio?
Eu Nossa, por até muito tempo isso. também e culpava. Talvez tu também tenha passado, né? Uma parte desse processo a gente começa a fazer, não, eu vou fazer para poder ajudar os outros, eu quero salvar, Ah, eu quero fazer. Aí depois tu para, até parar. não adianta. Uhum. Não é fora, é Não, dentro. Né? Como tu já disseste, é está dentro, dentro, tem que primeiro me salvar. E esse me sim. salvar também não é uma coisa, eu estou perfeito. Não, Não, a não, gente, nunca vai ser. talvez em algumas encarnações adiante, a gente se torne perfeito, mas nessa a gente Talvez. ainda vai estar imperfeito várias vezes e vai estar É. batendo a cara. Mas a gente está buscando, está se conhecendo, está forjando, né? Está lapidando tudo isso. E tá tendo um conhecimento de uma dimensão interna da gente, porque Exato. o mundo não te leva para dentro. E sabe que essa questão de culpar o mundo externo é muito masculina, né? O homem tem um movimento para fora, pela constituição dele, sabe? Ao menos Sim, isso é o que a gente acredita na teoria alquímica. sim. E sim, eu não só acredito, como assim, 20 anos atendendo gente, atendendo homens, atendendo mulheres. Quem senta para reclamar da vida são os homens. Eu sinto muito dizer, falo isso o tempo inteiro para meu marido, assim, vai, o governo, tá, e tal, Tu, né? Não, tu não faz nada. As mulheres já não, sabe? As mulheres entendem mais rápido que são elas. Até elas se Não é à culpam toa, muito. não é à toa que as mulheres são maioria, né, em todos esses cursos, né? Em todos São, esses são, em materiais e tudo. trabalhos de autoconhecimento. Todos os cursos que eu fiz, E, todas as formações, eu era sempre 1, 2, era 10%, 20%. uhum. E olha lá, a maior parte Você dos já homens não sabe colocar para fora, não sabe verbalizar. Porque a gente é não, ensinado a ação, defesa, né? A melhor isso. defesa é o ataque. Então, tá Luta, tão atacando, eu tenho que dar pau de volta. Agora, eu é verdade. internalizar e compreender aquilo, ver que tem algo dentro de mim, nossa, isso daí não, nós não vamos estudar. E isso é uma pena, né? Porque é uma lástima, né? Porque, na verdade, a gente vê vocês são os benditos frutos, né? Quando vocês entram nos cursos, tem 2, 3, só mulherada. A gente fala muito, a gente pensa muito, a mulher tem muito problema nisso. A gente acalmar as mulheres não é fácil, porque a mente, a mulher é muito mais água e ar, então ela sublima, sabe? O homem é mais chão. Então, por isso que o homem contrai mais, entende? Por isso que os problemas do homem são mais contraídos mesmo. E aí ele acaba achando que realmente não foi ele que fez, entende? É o mundo que não está dando essas chances para ele. Até porque o movimento masculino é mesmo o movimento do pai elevar a gente para esse mundo, Sim. e né, o meu lado masculino, né, que também recebi do meu pai, me leva para este mundo, e a minha mãe é meu mundo mais interno, é a minha defesa interna, né? São os O acolher, anticorpos, é o é o acolher, nutrir. é o refletir, é o cuidar, é o nutrir. Então, assim, o ideal é sempre aquele equilíbrio. A gente tem que buscar equilíbrio em tudo na vida. Para mim, caminho do meio não é uma questão. As pessoas confundem caminho do meio com dúvida, eu não me posiciono. Mas, assim, se a gente entende as leis naturais, as leis do tempo, as leis herméticas, tu entende que quanto mais tu puxar de um lado, mais vai estourar do outro. E aí, Exatamente. aguenta, porque ninguém mandou tu puxar demais de um lado para estourar do outro. E aí tu vai fazer isso 1000 vezes até se dar conta Não de que tem como realmente excluir também, né, Fábio? Não tem como eu não, dizer, não, eu só não, quero coisas boas e não quero as coisas ruins. Não, o universo tudo faz parte. É que nem eu não. querer dizer, não, eu só quero dia, não quero noite. Hã? Oi? Não existe. E grande parte do sofrimento humano é isso, porque a gente acha que sim, que a gente pode dominar isso. Então, por exemplo, eu vou trabalhar à noite, porque de noite eu ganho mais, eu não tenho tanta gente me incomodando, os chefes não estão ali, né, muito melhor. Mas e o corpo? E o que vai acontecer depois? Porque a gente não foi feito para ficar a noite inteira acordada, embora a gente pense que sim, imagina, claro, a gente tem eletricidade, eles não faziam isso na caverna porque não tinha eletricidade. Pronto. E aí a gente continua aprendendo de fora sem lembrar que nós temos um DNA muito antigo, né? E que isso funciona. E que eu tenho que cuidar desse meu corpo também. Então eu vejo as pessoas, o que a gente faz muito no trabalho? É avisar sobre essas coisas todas, é dizer, ó, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Se tu já está tendo problemas de ansiedade, tu não pode, né, ficar assistindo muita notícia, porque as notícias vendem ansiedade. Então, Total. também não quer dizer que tu pode ficar sem saber nada. Claro, busca uma fonte, mas desliga, Isso. né? É A importante questão um é a passo. passividade versus a atividade. Né? Uma coisa é me colocar ali passivo, recebendo e dizendo sim aquilo que vem. Outra coisa, não, eu quero saber tal coisa. Vai, busca uma informação, checa com outras fontes. Claro. Ok, me informei, pronto. E o que cabe a mim? Esse é o grande passo, como tu dissesse, né? Nós homens gostamos de Essa é a culpar fora, questão. algumas vezes no nosso papel de vitimismo, como eu falei hoje de manhã, né? Da questão de É, piedade, ficar na piedade
calma, o que cabe a mim? Como eu posso fazer? Eu Nesse falo, caminho né? todo, sabe? Como é que foram, então, os teus maiores desafios e como foi passar por esses desafios? Eu acho que o meu maior desafio, como de todo mundo, é nós mesmos, né? Não existe outro. É a gente. Não tem outro. Então, claro, tu pode ter tido um pai difícil, uma mãe difícil, tu pode continuar tendo situações complicadas, mas teu maior desafio é tu mesmo. Sim. É essa conexão contigo, é como tu te ajuda, como tu não te ajuda, como tu é consciente, como tu não é consciente. Então, assim, para mim foi muito limpar. Eu trago muito, né, pelo próprio mapa. Então, vamos lá. O mapa é como se fosse o meu projeto, mas é também a minha energia. É como eu me encontro, como eu me expresso. Então, muito das minhas questões eram questões familiares ocultas. Eu tinha muitos segredos na minha família. E eu sentia Ah, que tinha coisas erradas. Então, assim, erradas no sentido, assim, de coisas escondidas, coisas eu não sim, sabia explicar. Muito da minha busca foi isso. Eu não sei as pessoas em geral, sabe? Não, nem todo mundo é tão investigador de si. Eu era sim. muito investigadora, ainda sou. Então, muito das minhas questões, que eu vou dizer que talvez foram as mais complicadas mesmo, que me levaram mais a esse, também a mergulhar na terapia para ajudar as pessoas nessa questão de se encontrarem nesse universo que é tão vasto interior, né? Foi realmente trabalhar questões de família. E Uhum. com certeza, né, são ancestralidade, porque não é só dessa família que eu nasci, não eram coisas que eu tinha controle também, então eu tive que aprender a largar muita coisa, né, não me culpar por tudo, porque geralmente, não sei se os homens fazem isso, as mulheres põem muita culpa em si. Então a gente às vezes carrega coisas que, né, a gente não teria nada a ver, sabe que a gente fala que, né, começa a ser mãe, tu começa a puxar essa culpa para ti de tudo. Então, assim, tem que trabalhar isso muito bem, mas também não posso dizer isso com muita certeza, porque eu fui mãe nova. Então, não sei te dizer se seria igual se eu não tivesse já despertado toda essa, né, essa relação com esse meu universo familiar, ancestral. Esse foi, acho que, o maior desafio na minha vida, viu? Ainda é uma questão que eu sinto, é a que mais me pega. Quem me conhece sabe, eu sou muito verdadeira nas minhas coisas, conto meus conflitos para os meus clientes, às vezes também, porque eu digo, gente, eu sei, eu entendo você, sei como é que é, né? Às vezes eu falo algumas técnicas que eu estou usando, estou tentando para que, quem sabe, também eles possam usar. Mas assim, eu tenho muito. O que eu gosto de fazer no trabalho comigo, o que eu comecei a fazer comigo e que eu faço com os outros, é esse acolhimento para as nossas questões, para as questões que são do ser humano. Eu acho que tem dores, tem coisas que são da nossa condição, que não dá, assim, eu acho que não vai existir o ser humano que vai poder tirar toda e qualquer dor, né, ou fim, ou desconforto, ou conflito, ou porque ele vai perder as emoções dele, não existe como, né? Então, Até eu porque a dor acredito é o que meio, né? A dor faz parte. e nem sempre ela precisa ficar presente, né? Então a gente Exato. vê, por exemplo, parte pessoas, né? É duro, é muito duro. Uma das coisas mais difíceis da minha vida foi isso. Perdi meu pai quando eu tinha 14 anos. Então foi uma questão assim, com certeza, algo que eu devia ter feito muita terapia lá, só fui fazer depois. E ainda até hoje, já são 30 anos, eu vou fazer um pouco mais que 30, 31, 2, por aí. Então depois vamos fazer as contas, eu vou dizer, Não ih, importa, não mentiu a importa. idade. Mentiu a idade! Mas, assim, isso foi uma questão muito difícil para mim. É uma questão que tu vê que eu fico emotiva. Então, assim, ainda é um negócio. E aí, às vezes, eu falo para as pessoas, gente, passo 30 anos. Eu sinto. Há pouco eu estava atendendo uma cliente, ela me contando que faz um ano e pouco que o marido morreu. E ela falou, tem dias que eu tô ainda para baixo. Tem dias eu falei, meu Deus, é óbvio, tu vai ter esses dias. Não te preocupa, isso é do ser humano. Então, assim, claro que isso não te deixa prostrada na cama. E ela sabe, uma coisa bem legal dessa cliente, que ela perdeu medo de morrer porque ela ficou com medo de morrer da doença do marido. Então, assim, a gente evolui nisso, porque às vezes eu adoro trabalhar essas dores da alma. Eu amo trabalhar dores da alma. Não é a única coisa que eu faço, mas eu amo trabalhar as dores da alma porque é resgate que eu vim fazer. Eu queria ter sido médica, né? Então, quando meu pai morreu, eu não pude seguir nesse caminho. E aí fiquei muito chateada. Mas depois, depois eu entendi por que eu não fui direto para medicina, até porque eu teria que voltar para cá. Certamente eu voltaria neste lugar, né? E acabei agradecendo tudo isso. Eu queria ter feito psicologia, mas eu fiquei na área da educação, porque eu sou professora de inglês, né?
foi uma minha carreira, foi muitos anos como Que professora, legal. tive uma franquia, assim, tive franquias, atendi, conheci muita gente, atendi muitos alunos que sempre encontraram muito mais do que uma professora de inglês. E deixavam isso, sabe, transparecer. E eu precisei entender que eu realmente era mais do que a professora de inglês e ir para o meu lugar certo. Então, a minha transição, ela aconteceu demorada, eu devia ter feito isso muito antes, eu demorei. E aí também existe, né, o entendimento do nosso mapa. Eu vou voltar a falar daí de como eu cheguei aqui. Vou falar daqui, porque senão eu tenho muita história para contar. Eu sempre tenho muita história para contar também. Ah, esse é o Eu, propósito, a gente contar essas é, experiências e desmistificar tudo isso. sim, porque não, às vezes não é nada assim, ó, né? São coisas simples, são passos, são coisas que a gente tem que escolher. Eu trabalhava, então, antes de vir para onde eu moro, hoje eu moro em Nova Prata, né? Que é aqui na Serra também, Gaúcha, aí, e um pouquinho pertinho de Bento, para quem não conhece. E eu sou natural de Garibaldi. Então, Garibaldi foi para mim esse lugar, né, de muitas histórias, muitas coisas para ser superadas, mas também foi essas experiências, né, espirituais que eu tive, assim, de me despertar. A morte do meu pai foi uma coisa que também me fez mergulhar muito, porque no início eu fiquei muito revoltada. E eu fiquei, assim, 3 anos sem conectar, como eu dizia, com Deus, né? Eu, aquela pessoa que se eu chego em qualquer lugar bonito, se eu vejo um pôr do sol, se eu vejo praia, qualquer lugar desses, eu já faço uma oração natural, porque eu sou apaixonada, eu sou contempladora. E aí, imagina, eu tava de mal, né? De mal. E aí, de mal, claro, com todas as dogmas, as ideias do catolicismo e tudo mais. E eu tive um sonho com ele, um sonho bem significativo. Eu só sei, eu lembrei do sonho porque eu acordei, eu estava muito tensa nos meus braços, como se eu tivesse abraçado alguém para não deixar a pessoa embora, sabe? E aí, quando eu soltei o braço, eu disse, nossa, o que eu tava sonhando, né? Aí veio na minha cabeça ele se despedindo, indo para outro lugar, ele tava bem, tava bonito, sabe? Ele faleceu, tipo, deu uma doença dele com 41 anos. Então, foi muito rápida a morte dele, não tivemos como nos preparar para isso. Então, não foi um acidente, mas é quase como se fosse, sabe? E aí, nesse sonho, eu contei para uma pessoa, né, que era do meu círculo, e ela me disse, nossa, o teu sonho é exatamente o que a gente lê nos livros espíritas. Por que tu não lê tal livro? E aí eu comecei mergulhei no espiritismo. E aí fiz as pazes de volta comigo. Não era com ninguém fora de mim, né? Porque, claro, eu estava muito chocada, né? Eu estava. Até eu lembro que depois uma pessoa me disse assim: as pessoas que buscam espiritualidade, ou enfim, religiões, ou essas coisas todas, espiritismo, ele quis dizer que eram pessoas que não tinham muito domínio delas mesmas, entendeu? Quis dizer que tu precisa dessa bengala. E eu olhei para ele e pensei: não, acho que ele não perdeu ninguém tão significativo ainda na vida. E hoje eu já sei que ele já perdeu os pais, ele era um homem na época adulto, mas assim, acho que hoje ele não falaria mais isso para mim. E eu passei muito isso na vida. As pessoas, sabe, essas coisas que marcam a gente, que depois a gente começa também, é quase uma bandeira que tu usa para ajudar os outros, para nunca mais alguém ser insensível, né, com essas coisinhas, assim. Então, mas a gente também tem que entender que alguns não têm muita conexão mesmo, sabe? Alguns já estão, é de cada um. Então a gente não julga. Realmente só entende que aquilo é nosso, faz parte da gente e defende as nossas bandeiras para nós mesmos. E como a Então, gente, como eu estava dizendo no começo ali, né? Tudo que está fora está dentro também. Então, essa outra uhum, parte, quer dizer, também que uhum, enxerga de uma outra forma, é uma outra parte de nós, uhum. é uma outra forma de eu enxergar e que eu não Isso. tenho essa percepção, essa consciência, mas eu preciso desse espelho para mostrar, essa é uma outra possibilidade. Ok. E é uma escolha muitas vezes, né? Eu posso ir para esse lado mais racional e eu não me encontrar totalmente nele, né? Que eu acho que é uma questão que muita gente passa hoje em dia. A gente busca deixar a ciência responder muitas coisas para nós, que não é só, a ciência ainda não chegou, né? Às vezes em alguns conhecimentos. Por quê? Porque algumas coisas não se manifestam do jeito que a gente gostaria, né? Eu adoro aquela história de Tesla, eu vivo contando aquela história que eu não sei se os detalhes estão certos, mas né, Tesla teria olhado para o Sol e teria dito que o Sol tem 4 polos, e todo mundo disse, claro que não, o Sol tem 2 polos, como tudo só tem 2 polos, né? Positivo e negativo, enfim, acabou. E aí botaram uma sonda, parece japonesa, lá olhando o Sol, e por 12 anos o Sol ficou nos mesmos polos, e eles disseram que Tesla está errado. 12 anos depois o Sol, né? Depois de 12 anos o Sol inverteu e disseram, 12 anos.
Mas levou 70 e poucos para o Sol aparecer com seus 4 polos, ou seja, manifestar os 4 polos. Então imagina quanto isso deveria estar na nossa cabeça de que nada hoje pode estar realmente provado. E pode ser assim. Então a gente tem que ter o benefício da dúvida para tudo na vida. Sim. Claro, né? Tem coisas que são difíceis, mas eu acho que é por isso. Eu acho que também esse momento, né? Quando a gente encontra essas pessoas que são mais, a gente diz céticas, às vezes elas não entendem esse universo que a gente, para nós, é natural. E para nós é estranho não ter esse universo, né? Então eu continuei indo para centro espírita, continuei trabalhando muito essa questão dentro de mim. Eu estudava sobre a geologia, eu, né, me conectava com isso tudo. Era alguém que vinha trazer um livro, uma amiga que mostrava uma música, era alguma coisa que conectava, e tu vai expandindo a tua aula, né? E vim para cá, e aqui é um lugar assim muito forte para mim, até por causa de sonhos que eu tive depois, e que eu encontraria aqui uma conexão que eu não imaginei que eu encontraria, né? Talvez eu tivesse encontrado em outro lugar, mas enfim, vim para cá. E eu caminhava sempre, todos os dias, na frente da casa de uma terapeuta. E eu vi uma placa na casa dela, terapia floral. Eu lembro que a plaquinha era azul, etc e tal. Eu falei, eu ainda vou conhecer essa mulher. Mas eu vou esperar acontecer. Porque algo me disse, eu não sei, acho que alguma coisa disse ainda não. Mas ficou na minha cabeça. E o pessoal comentava, ai, tu que gosta dessas coisas, vai lá conhecer. Tadadada. Calma, eu ainda conheço essa mulher. Calma, um dia a gente ainda se encontra. E passou um ano. E eu estava muito chateada, porque eu estava muito focada no meu trabalho. E eu não tinha mais tempo para fazer nada espiritual, assim, que eu gostasse. Assim, eu não tinha tempo para ler um livro. Eu não estava mais conseguindo fazer essas coisas que alimentavam a minha alma, né? E aí eu estava muito triste, muito. Tinha engordado mais ainda. Eu estava, nossa, afastada de mim. Sinais, sim, né? Caminho não é bem esse teu caminho. Embora eu amasse, né? Imagina, eu estava abrindo meu negócio aqui na escola de inglês. Nossa, estava super realizada. E aí um dia eu passei na frente da casa dela, um ano depois, e tinha lá uma placa bem grande escrito Floral Astrológico, porque eu não li o resto. Quando eu li o astrológico, eu falei, opa, falou comigo, né? Eu entrei. Ela me atendeu, ela pediu meus dados do mapa, eu falei, meu Deus, ela vai ver o meu mapa. Nossa, mãe, meu Deus, eu vou amar esse trabalho. E aí ela me pediu as coisas e eu marquei para o dia seguinte. Quando eu cheguei no dia seguinte, ela falou, sabe quantos minutos que botaram aquela placa lá fora? Eu não imagino, ela disse 10 minutos. Ela disse, parece que tu estava esperando a placa. Gente, eu passava todos os dias, de manhã, de tarde, era uma quadra do trabalho, eu voltava a pé, assim, então, eu falei para ela, eu estava mesmo esperando. Mas assim, tu tinha uma outra placa, né? E ela desconversou a outra placa. Um ano depois ela me contou que nunca existiu a outra placa. Mas eu juro que tinha uma placa. Eu sei dizer a cor da placa. Eu sei dizer que estava escrito terapia floral. E daí eu digo, gente, eu tava louca. Já pensou se eu fiz isso com outras pessoas? Eu dizia, ai meu Deus. Mas ela disse que não falou nada para não me assustar. Ela só me contou um ano depois mesmo, que eu estava firme na terapia e tudo mais. E foi ela, né, a grande incentivadora para eu continuar a fazer esse trabalho para os outros, então. Ela disse, vai estudar alquimia, porque ela disse que tu tem muito a ver com astrologia, tu sabe mais astrologia que eu, ela dizia. Vai estudar. E aí, é verdade, a astrologia entrou na minha vida com 10 anos, quando a minha mãe e as minhas amigas dela começaram a falar de astrologia. E eu fiquei impressionada, disse, gente, isso existe, meu olho brilhou, são poucas coisas que fazem meu olho brilhar, tá? Alquimia, astrologia, é um troço, assim, que se tirar de mim, eu acho que eu não vou junto, que não fica nada, de tanto que eu sou apaixonada, mas apaixonada mesmo. E aí eu não aprendi astrologia de fora, eu aprendi dentro, porque eu observava. Eu aprendi astrologia de dentro para fora. Então, eu comecei a entender. Eu disse assim, nossa, eu acho que meu ascendente é tal. Porque eu sou diferente das minhas colegas que têm o mesmo signo que eu. Eu sou muito diferente delas. Eu sou mais assim. Eu acho que meu ascendente é tal. Perfeito. Então, quer dizer, quando tu sente, é muito diferente de quando tu aprende. Porque tu tem que sentir. Tu vai passar pelo sentir, não tem como não. Não existe. Sentir é uma ponte, tem que passar por aí. Então, a astrologia, para mim, eu tenho livros, eu leio, mas é difícil. Ela é ainda muito forte nesse sentido. E eu encontrei isso na astrologia alquímica antiga, né? Porque a astrologia alquímica, ela é antiga, quando se considerava só os 7 planetas, que tem a ver com o corpo, e não os 10 planetas. Então, os 3 planetas que já se existiam, já se sabiam, eles já sabiam deles. Não, a gente não sabe como, né? A gente não imagina como, mas já existiam.
E eles não consideravam, então, nem Netuno, nem Plutão e nem Urano parte do nosso corpo. E é muito interessante o motivo disso tudo. Mas mais interessante é ver isso na prática mesmo, é ver isso em cada cliente, em cada pessoa que a gente atende, em como a gente direciona o tratamento alquímico, floral, o remédio, para o corpo da pessoa mesmo, para as áreas que tem a ver com o mapa, e funciona. Então a gente fica bem, claro que existe, né? A gente fala que esses 3 planetas, que são mais da astrologia mais moderna, eles são o trígono da possibilidade, e eles são mesmo. A Urano, Netuno e Plutão fazem um movimento maravilhoso no céu. Eles abrem uma nova, tipo assim, é o que nos ajuda a evoluir, senão a gente seria sempre igual também espiritualmente falando. Eles ajudam a gente a ir para sempre uma outra oitava, sempre evoluir. Então, quando eu comecei a estudar todo esse universo, tu pode imaginar que eu não parei, né? E aí continuei, né, junto com o trabalho da escola, com tudo que eu fazia, né, com a minha carreira de inglês ali, me formei em psicopedagogia, né, sou psicopedagoga, especialista, gosto muito da área da educação e acho que acho que também está junto, né, no meu trabalho, porque não é que eu fique ensinando as pessoas, mas eu gosto muito de esclarecer coisas que eu fui buscar, né, e às vezes eu O não próximo consigo falar. passo agora, Rafa, o próximo passo agora, natural, é começar a ensinar tudo isso. A gente vai, a gente aprende, a gente experiencia, depois a gente ensina. Não vai E ser só um atender, a gente precisa não, passar um pouco mais esse vídeo. precisa. E eu sempre fui assim, desde pequena, porque eu ensinava os amiguinhos a tabuada antes do tempo, né? Coitados, olha o que eu fazia. Hoje eu pensava, ai, coitada aquelas crianças. Eu tinha essa coisa do professor muito forte, muito, muito forte em mim, então foi difícil também quebrar um pouco isso de largar a escola. E isso foi uma coisa que eu aprendi também, que como eu falo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de como o mapa funciona, como funciona isso na nossa vida, porque eu senti em mim, né? O meu professor de alquimia, o João Aleixo, né, que é o que faz os florais, né, do Alchemy Lab, dessa marca aqui. Alchemy Lab, sou formada por ele, né, ele vinha em Porto Alegre, não sei se tu conhece ele. Conheço. E o Joel me olhou, né, na aula dos mapas, ele olhou para mim, porque a gente tinha aula com ele, e ele lia os nossos mapas para ensinar a ler mapa. E ele olhou o meu, e o meu era uma interceptação, que é um bloqueio na alquimia, né? Um bloqueio espiritual, assim, complicado, que a gente às vezes tem. É uma missão resolver aquelas questões. A minha tinha muito a ver com esse meu trabalho. E ele me olhou e disse assim, o que tu faz? Eu, tem uma escola de inglês. Daí ele olhou, ela acha que ela ganha dinheiro com inglês. É apego. E Joel é assim, né? Joel é uma pessoa, Joel é o alquimista, ele começa a se fazer, né? A gente também busca isso, porque o alquimista não é só aquele que vai olhar o teu mapa, te dizer coisas, ou o teu floral, mas é aquele que vai falar, que a fala dele às vezes é uma fórmula. A fala dele te transforma. Alguma coisa que ele te fala, assim, mas eu disse, sempre brinco que é uma fórmula que eu demorei muitos anos para tomar, eu demorei uns 13 anos para ter coragem mesmo de fazer, de desapegar. Eu tinha muita coisa para desapegar. E isso transforma a tua vida quando tu realmente entende o que está sendo dito, né? Então, assim, é muito difícil entender os alquimistas, tá? É complicado. Super complicado, porque existem umas coisas que tu diz, isso parece determinismo, parece tal coisa. Mas, cara, são 20 anos. 21 anos. Que eu ainda não posso dizer que eu escutei algo que eu não vi e que eu não aplico, que eu não vejo até hoje. Então, né, o caminho espiritual para mim foi assim, foi desse jeito, continua, né, se abrindo, assim, mas né, como eu te falo, sou muito ligada nessa astrologia. A astrologia também faz parte, né, da alquimia. A alquimia teria sido a mãe de todas essas coisas lá, Hermes Trismegisto, enfim, os 3 grandes, né, toda aquela questão das leis herméticas, a tábua de esmeralda, já deixando lá dito que nosso pai é o sol e nossa mãe é a lua. Quer dizer, nós não somos filhos da carne só, né? Não é? Lindo, lindo demais tudo isso. Nossa, agora que eu É vi que a gente já lindo. está com mais de 40 minutos aqui, já estamos estourando nosso tempo. A gente, assim, parece que recém está começando a deleitar, assim, Alencar, recém chegou ali no ponto da transição. Nós vamos ter que fazer mais uma. a Alencar não te avisou que esse é um problema. Eu sempre falo que, graças a Deus, eu não pago imposto para Ah, falar. não, não, isso não é um problema. Porque se Isso eu é tivesse. maravilhoso, a gente poder perceber que essas histórias são ricas e são genuínas. A gente não é Então, genuíno. não é uma historinha a ser contada, é algo que foi vivido, e realmente quando é vivido ele tem esse sabor a mais, né? E a gente se perde, porque é lindo contar, né? Eu me lembro do filme Nossa. do
Max, além da Cúpula do Trovão, onde eles voltavam a criar as cidades, eles diziam, a história, a gente está aqui, a gente fala de pessoas para que elas possam ser propagadas. E esse é o papel da Arena de Experiência, a gente poder compartilhar essas várias histórias, para que a gente possa mostrar para as pessoas que todo mundo tem um caminho. Na verdade, todo mundo tem uma dificuldade, tem alguma coisa, mas todo mundo migra para aquela mesma coisa. Esse autoconhecimento está dentro. Quando eu me conheço das infinitas formas, atua linda através da astrologia e da alquimia, eu ainda, para mim, a astrologia é algo que está começando a soar. Eu conheço um pouco do calendário maia, eu adoro o calendário maia. Eu também gosto. O mapa astral, para mim, é grego. Eu olho ali, aquelas coisas, para mim, é grego. Aí. Mas está vindo. Tá, daqui a pouco tem algo para aprender aqui também. Mas eu sempre falo, né, que é como aprender inglês. No início, tudo é grego, né? De repente, tu começa. Tudo bem que a gente hoje em dia tem mais, é bombardeado com inglês. Mas ele também é um código. Se tu souber traduzir os códigos, tu tá tranquilo, tu vai entender. Então, assim, né, é algo que eu acho que também, né, às vezes é mais fácil, algumas pessoas têm mais facilidade, inclusive tá nos mapas, viu? Se tu tem aspectos em aquário, tem aspectos em leão, eu sou leonina com aspectos fortes em aquário. Eu acho que eu vou ter que fazer o mapa contigo ali. O meu é acumulado em 2 lugares ali, o resto não tem nada lá, mas tem 2 lugares que é concentrado, eu não tenho a menor ideia que é isso. E que casas são? Não sei. Ah, tá. E teu signo qual é? Que eu geralmente pergunto, né? Ah, com certeza. Óbvio que vai expandir a palavra. Aliás, os sagitarianos são, né? Os portadores mesmo de expandir a palavra. E é muito lindo o trabalho dos sagitarianos. Eu conheço muitos que estão realmente... E assim, é natural para o Sagitário fazer esse movimento. Eu não sou, viu? Eu sou mais fechada, é muito complicado. Assim, eu falo. Converso, entende? Nos meus atendimentos e tudo, não tenho problema. Mas para falar assim, isso realmente é só uma energia sagitariana que consegue fazer isso muito bem. Vai amar fazer mapa, sim, vou ter que marcar. Vai. E expandir, né? Porque todo o trabalho de sagitariano é a expansão. Então, a expansão da consciência, elevar as pessoas, porque eu acho que a espiritualidade é esse lugar, sabe? A espiritualidade não está separado da gente. Se não tiver com a gente, não existe. Na verdade, então, assim, o nosso maior desafio aqui é integrar esses dois. Né? Integrar a espiritualidade com a materialidade. Não adianta eu aqui estar vivendo lá. Não é nem só lá e nem só cá. Eu tenho que integrar os dois. Tanto é que se eu chego e digo, eu estou zen, ok, mas e aí? Tu vai para lá para ser espírito depois e cadê a materialidade? E nem só a busca da materialidade. Eu preciso compreender que essa busca da materialidade ela é inócua. Eu não vou levar nada de material. Mas eu preciso integrar os dois. Enquanto eu não integro os dois... Sabe que eu já não digo mais integrar, eu digo parar de não integrar. Porque as pessoas se dividem, a gente se divide, eu não entendo. Se a gente deixar a nossa alma como a gente era quando criança, sabe? Quando tu era... Né? A racionalidade é um negócio complicado, porque eu sou muito racional, eu tenho que batalhar muito e trabalhar isso. Mas a racionalidade, ela te tira um pouco dessa coisa, desse sentir, desse captar coisas que não precisam ser entendidas completamente. E aí já está a espiritualidade. Então, né, o que eu falo para todo mundo, digo, gente, eu tenho que tomar essa água tão espiritualmente quanto eu medito. Eu tenho que, claro, a gente deveria, não estou dizendo que é fácil. A gente separa muito também as coisas, mas eu gosto de fazer aquela brincadeira, né? Eu mostro a minha mesa aqui, eu tenho uma mesa de madeira aqui na minha sala, e digo assim, o que nasceu antes, a mesa ou a ideia dela? Mas nada está separado, a ideia dela é ela hoje. E ainda explico que a gente tem uma coisa muito complicada, que é tentar fazer todas as nossas ideias acontecerem, né? Então, se eu imagino a minha mesa tem que sair 100% do que eu imaginei. A gente sofre com isso. Eu sempre explico que não tem como. A lei da matéria não é a lei das ideias, é outro mundo. E aí eu digo, gente, se saiu 80% do que isso é algo para diante. A próxima etapa vai ser, como Jesus já fez lá, vinho. Ok, tá aqui o vinho, pronto. Mas mais adiante. E pode não ter saído o melhor vinho, entende? Mas saiu o vinho. Tá certo, é treino. Nossa, a gente tem que fazer isso. Então, assim, a gente sofre menos com esse entendimento, né, espiritual. É o que a gente busca, né? Para nós e para os outros. A Rose já está com saudade aqui de conseguir entrar ao vivo. Ela teve outro dia na live. Nossa, bem-vinda, Rose. Foi maravilhosa também. Bem-vinda, Rose. Como a gente já está estourando o nosso tempo, eu quero uma recomendação de livro para o pessoal. Muito bem. Eu acho que os 4 compromissos é uma coisa que eu busco levar para mim. Eu acho que não existe caminho espiritual sem eu cuidar do meu pensar, do meu agir, do meu fazer.
e integrar, eu acho que integridade é uma coisa muito importante de buscar. Se eu quero fazer um bom trabalho como terapeuta, eu tenho que ter essa integridade dentro de mim também. Então, eu busco fazer isso com meus clientes também. É um livro que eu realmente indico, né, dos astecas, né? Sim, do Dom Miguel Ruiz. Os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. É 4 fantástico. compromissos. Livro maravilhoso. É. Porque, assim, alquímicos também existem, tá? Existem vários livros do Joel Aleixo, inclusive, que falam um pouco sobre a história da alquimia. Também vale muito a pena conhecer o caminho dele, enfim, também é bem legal. Mas, assim, alquímico não tem muita coisa que a gente possa dizer, porque a alquimia era toda muito codificada, né? Para proteger, para não cair na mão de quem não devia, né? Enfim. Então, fica complicado a gente dizer assim, existe um material. Não tem, assim... O próprio Caibalho, né, do Hermes Trismegisto, lá que é um livro muito bom, denso e que mas é difícil. precisa estar mais adiante para a gente conseguir depurar aquilo lá. Então, assim, às vezes eu indico que eles assistam aqueles vídeos do pessoal que já trabalha bastante com esse material e que, Sim, né... a professora Lucilene é muito boa. Eu ia dizer ela mesmo, sabe? Então, assim, que o pessoal assista e trabalhe esses livros, sim, são dicas. Mas, gente, eu diria uma dica que a gente usa muito na alquimia. Quer dizer, eu uso muito na alquimia, eu sei que o meu professor, né, o Joel, também usa. O conhecimento interno, o que vem da nossa alma. Porque a gente pode ouvir muitas coisas fora, mas se a gente não tiver, sei lá, aberto, preparado para elas, ou às vezes tem coisas que a gente lê e diz, nossa, não, nada a ver. Eu vejo as pessoas lendo muito hoje em dia livros muito do momento, né? Muito nessa questão do mundo como hoje. Tem que modernizar, sim, tem que ler, sim, tem que estar na arte da guerra, sim. Mas assim, a gente está precisando buscar de dentro da gente. E acho que tem tanto vazio lá dentro das pessoas hoje em dia, estão tão perdidas, e se elas começarem a prestar atenção ali, elas vão entender coisas que às vezes a mesmo gente esse vazio, né, Fábio, é necessário ter eu tenho não, que ter um trabalhinho antes ali. Né? Porque para chegar nesse vazio, como a mente, eu posso ser conduzido a várias inverdades ali. Né, esse todo. Então, eu concordo em grau número gênero contigo, de que dentro tem tudo. Né? Se a gente parar e silenciar, eu só preciso aprender a isso. Só preciso aprender a entrar nesse silêncio interior, que daí tudo é. E no tudo é, eu simplesmente sei essa expressão, essa manifestação. Eu assento, né? Eu deixo fluir isso e digo sim com o corpo, com a mente, com tudo. Mas é um trabalho, é uma caminhada. A maior dica é essa mesmo, é quando um livro fala contigo. Se tu for ler qualquer livro e ele falar contigo aquilo, presta atenção. Aquele é um livro da tua alma, entende? Então, assim, a gente, né, buscar esse tipo de leitura para sair da gente as coisas é muito importante, na minha opinião, tá? Porque senão a gente só se enche de conceito, de ideia e fica muito... o vazio que eu te falo é aquele vazio, não um vazio cheio, tá? É o vazio, aquela coisa assim perdida, sabe? Exato. Que a gente acaba tendo. Mas toda busca é válida. É válida. Né? Até porque esse grande ponto que tu trouxeste, por exemplo, de trazer para dentro e sentir, o conhecimento só na mente, ele se torna manipulação. Isso aí, ele se torna conhecimento. A sabedoria está na experiência. Eu validar isso com o meu coração, para daí eu conseguir compreender e aí eu poder transformar. Porque, do contrário, eu vou fazer que nem vários profetas e tudo mais pegavam, eu tenho a Bíblia, estava escrito aqui. Peraí, mas Jesus, ele pregava com a Bíblia ou ele pregava com o coração dele? Não, Então, esse é o ponto. Mas eu preciso digerir isso para que eu consiga transbordar. Senão, não vai. É verdade. Muito Fábio, importante. uma frase final, então, para a gente poder encerrar hoje. Nossa, então, muito legal. Então, maravilhoso. É verdade. Eu acho que dessa conversa toda nossa, né, de caminhos e leituras, né, a gente tem que se perguntar sempre, porque tudo é um comando no meu corpo, né? Tudo eu tô dando comando o tempo inteiro. A gente tem que se perguntar de tudo o que a gente vai fazer com aquilo. Como eu vou praticar aquilo que eu estou buscando? Então, quando o pessoal vem para terapia também e não trabalha o praticar, ele perdeu muito dessa terapia, ele perdeu muito do que podia ter acontecido. Então, e esse é um recado para o ano de Mercúrio, tá, gente? É um ano de Mercúrio de ação, de organizar e agir, nada de ficar só falando, debatendo, discutir, não. O que eu vou fazer com isso? Perfeito. Show de bola, show de bola. Ai. Gente, muitíssimo obrigado, Fábio. Nossa, foi maravilhoso.
Só agradecimento por esse transbordar, por esse compartilhar dessa vida tão rica, né? E mais uma forma dessa caminhada. Quais são os teus contatos aí para o pessoal que quiser marcar um mapa, um floral, seja Isso. lá o que for? Isso, um Como que é feito? tarô, um mapa. Aqui no Instagram é Fabi Bregolin, né? E eu tenho, no próprio Instagram tem um link, então, para agendamentos, tá? Vai direto para o WhatsApp, já entra em contato comigo. Mas eu também tem outro que é Fabiana Bregolin, Alquimia, mas esse não está sendo usado, esse perfil. Então, se vocês encontrarem Fabi Bregolin, eu posto lá todo dia algumas coisas da Lua, dos movimentos, e algumas consciências, e algumas coisas mais. E Alquimia, Ótimo. tá Ótimo, bom? maravilha, maravilha. Então, se ficou curioso, tem interesse em aprofundar um pouco mais, procura a Fábio. Ela vai te cuidar com todo esse amor, com toda essa gentileza que ela demonstrou para nós, e vai ser um grande, grande prazer de ver todo esse transbordar e mais pessoas podendo evoluir, expandir a sua consciência. Então, obrigado pela presença, Fábio. Eu Obrigado a agradeço. todos por nos acompanharem. Semana que vem temos mais, terça e quinta, mais experiências, mais arena. E é isso, esse grande transformar, esse grande transbordar, essa grande inspiração de modelar o teu design humano. Esse é o nosso propósito como Esplendor Brasil, esse é o meu propósito como Ricardo, trazendo aqui nesse espaço para isso. Só gratidão, Expandindo. só gratidão. Isso aí. Obrigada, viu? Obrigada a todos também. Obrigada pelo convite. E estamos aí. Até uma próxima. Beijão, Até. Fábio, beijos, abraço a Tchau. todos. Beijo Até pra você. terça-feira da semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau.